Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí com muita informação para esse jogo de logo mais. Dudu vai a campo ou não? O Galo tentando o efeito suspensivo. E a gente traz aí também a provável escalação do nosso Galão da Massa para esse confronto de logo mais contra o Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Atlético Mineiro é o gancho do atacante Dudu, a principal notícia. Ele pegou 6 jogos por um processo movido pela presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. O atacante Dudu é suspenso por 6 jogos após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O atacante é acusado de proferir xingamentos contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Em um post nas redes sociais no início do ano, quando ainda era atleta do Cruzeiro, o atleta escreveu a sigla VTNC, que a gente sabe que significa outra coisa, mas em depoimento, Dudu alegou que o significado era vir trabalhar no Cruzeiro. Hoje, como atleta do Atlético, o rival da Raposa, o atacante vem sendo peça importante no esquema do técnico Cuca. Ele vinha sendo titular nos últimos jogos, inclusive na última partida contra o Bucaramanga na quinta-feira, vitória de 1-0. No entanto, agora o atleta pode ficar até 6 jogos pendurados. O Atlético e o Dudu também podem recorrer da decisão. Fica a cargo deles agora decidir se o atacante vai cumprir esses 6 jogos ou se vai tentar o efeito suspensivo. O próximo confronto já é agora, neste domingo, contra o Palmeiras, às 5h30 da tarde, no Allianz Parque. E amanhã tem Galo em campo, a parada fora de casa é Campeonato Brasileiro, duelo contra o Palmeiras. Boa noite, Rubens Júnior. Um abraço, boa noite para você. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do apito final da Itatiaia. Voltamos aqui da fria São Paulo, temperatura de 18 graus. Amanhã tem um Atlético contra o Palmeiras, tentando a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro, depois da vitória contra o Atlético Bucaramanga. O assunto Copa Sul-Americana é apenas na próxima semana, na Arena MRV. Mas o assunto do dia, a apuração da Itatiaia, que segue atualizando toda a situação do Dudu. Isso porque ele foi suspenso por 6 jogos por ofensas proferidas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Atlético aguarda um efeito suspensivo para contar com o jogador. E lembrando, o Atlético que vem, já sem o Coelho, se recuperando de uma lesão na coxa, o Dudu é fundamental para esse reencontro contra o Palmeiras. Sobre negociações, vamos trazer aqui o Cuca na Itatiaia comentando sobre a oferta pelo Rubens, que vai para o Dínamo de Moscou da Rússia, e sobre o Atlético estar no mercado. Para o técnico Cuca, não tem que reclamar, tem que buscar alternativas dentro do elenco que ele tem à disposição. Cara, eu podia vir aqui agora e falar um monte de coisa que com certeza nenhuma delas ia ser benéfica para o Atlético, né? E nesse momento que a gente vive essa dificuldade, a gente tem que unificar, a gente tem que unir, a gente não pode ter 2, 3 Atléticos, comissão técnica que está reclamando, a outra diretoria, o outro torcedor. Nós somos um só, na vitória, na derrota, na luta, que o próprio hino fala. Então a gente tem controlado, feito a gestão da melhor forma possível. Perdemos um jogador que lógico que faz falta, mas não adianta ficar reclamando, né? Se perdeu é porque teve um motivo. Então eu não posso ir contra os diretores, eu como funcionário, acabar dividindo o clube, né? Pelo contrário, a gente tem que unificar. Se vendeu, precisava vender, a gente tem que entender. Infelizmente eu não tenho na base para pôr em lugar dele e fazer. A gente tem que corrigir isso também. Então hoje eu criei o Rômulo, eu criei o Ivan, e como eu fico feliz com isso, né? A gente tem que ter também essa parceria, né? Não é só na hora boa.
E a gente vai fazer esses meninos crescerem. Não sei se nós vamos sair campeão, segundo, terceiro lugar, mas nós vamos jogar sempre no nosso limite, como eles fizeram hoje, como fizeram lá na Bahia, que teve um rendimento melhor do que o resultado. Hoje o resultado foi melhor que o rendimento. Então eu acho que a gente tem que unificar, tá junto dentro dos problemas que o clube vive, e a gente tem que cuidar do Galo como a gente está fazendo. Obrigado, Cuca, conosco aqui na Itatiaia. Lembrando, o Rubens está muito próximo, né, de ter a sua negociação concretizada. Tem poucas opções para o meio campo, já que o Patrick vem se recuperando de lesão. E o Cuca também vem tendo algumas improvisações. Fato é que o chileno Ivan Roman, zagueiro de origem, vem trabalhando como opção no meio-campo. Hugo Romano. É o que destacou o Cuca, né? Na entrevista coletiva após o jogo, como trouxe o nosso Rubens Júnior, não dá pra ficar lamentando a saída do jogador. Se ficar lamentando, os jogos vão acontecendo, vai passando, e aí o negócio vai ficando cada vez pior. É o seguinte, você lamenta, infelizmente perdeu, bola pra frente. Exato. Aí cabe à diretoria contratar o Zé Foss, que aliás já tá demorando, mas contratar o Zé Foss. E tem jogadores do Atlético... Tem despertado o interesse de outros clubes. De volta, Rubens Júnior. Pois é, daqui a pouco vamos trazer um provável time do Atlético que vem recebendo sondagens de alguns jogadores destaques. Um deles é o Lianco, 28 anos, contrato com o Atlético até o final da temporada de 2028. O Everton da Inglaterra e também o Olympiacos da Grécia mostraram interesse na sua contratação, mas o Atlético ainda não recebeu nada oficial e não pretende negociar o jogador. Pelo menos é a palavra oficial do clube. Assim como o Rubens está muito próximo, né, de ir para o Dinamo de Moscou da Rússia, o Atlético recebe aí, pelo menos através de sondagens, também para o Lianco. E sabe, se negociar como vai negociar o Rubens e vai buscar uma reposição para a zaga também é outra questão, e sabe que no mercado não é fácil contratar um zagueiro, né, da categoria, e por tudo que o Lianco vem representando no Atlético. Jogadores chamando a atenção, Hugo. O provável Atlético para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Fala pra gente. Vamos lá, com o provável time do Atlético para o desafio de amanhã, lembrando, contra o Palmeiras, 5:30 da tarde na Arena Palmeiras, ainda aguardando sobre o efeito suspensivo que pode ter o Dudu, já não tem o Coelho com lesão na coxa, tem o Júnior Santos, que não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Bucaramanga, é opção, recuperado de uma forte gripe, o Atlético podendo ter Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana, Alan Franco, Menino, Igor Gomes, Scarpa, Hulk, Rony, o Igor Gomes, que foi muito bem no segundo tempo contra o time colombiano, mas Sul-Americana é pauta para a próxima semana. Tá certo? Boa noite, seguimos atualizando tudo aqui de São Paulo. Vamos falar do Galo agora, que joga amanhã contra o Palmeiras, jogaço ao vivo na Globo, 5:30 da tarde, um clássico nacional. E uma notícia importante, Dudu vai ser desfalque, ele foi condenado pelo STJD a cumprir 6 jogos de suspensão, mais uma multa de R$90 mil. A punição pelas ofensas feitas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, numa rede social. Isso foi ainda quando o Dudu estava indo do Palmeiras pro Cruzeiro em janeiro. Henrique, não vai ter o reencontro com o Palmeiras, né? Não vai ter negócio de lei do ex. É isso, o Atlético tá até batalhando efeito suspensivo aí, o jogo é só amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Agora, o grande problema de perder o Dudu é que o elenco já é enxutinho, tem poucas opções. Cuca perde mais uma. O Dudu vinha jogando como titular, inclusive. Eu acho que ia ter uma motivação extra para essa partida. Vamos ver se o Atlético consegue reverter isso. Um jogo contra um Palmeiras que tem tropeçado muito em casa, então é uma oportunidade para o Galo, que não jogou no meio de semana e não joga no próximo meio de semana. Então não vai pontuar nessas rodadas, só terá esses jogos lá na frente. Tem que tentar pontuar nos outros jogos. Zerou contra o Bahia. Se conseguir pontuar amanhã em São Paulo, vai ser excelente. Você falou desses desfalques, né? Rubens está sendo negociado. Esse assunto é... Você venderia ou não venderia, Henrique? Cara, é delicado porque quando vem o dinheiro que você tem que tomar decisão, né? O Atlético, a gente sabe que tá precisando de dinheiro. A SAF já anunciou que tá com problemas financeiros, atraso de salário, que não pode existir. Se for para garantir salário até o fim do ano, até faz sentido. Mas o fato é que o elenco já é enxuto e o Rubens é aquele cara que te dá 2, 3 posições. Versátil pra caramba, lateral, né? volante, até zagueiro já fez no campeonato. Então tem que pensar em tudo. Tenho certeza que o Cuca não quer a saída dele, já falou sobre isso.
mas é um cara que se o Atlético vender, né, tomara que o dinheiro faça muita diferença, porque ele vai fazer falta. Não vai ter o Rubens, não deve ter o Dudu. Vamos pro campinho do Cuca? Tem uma aposta de substituto do Dudu, que é o Igor Gomes, que a gente põe aqui no campinho. Entrou bem no último jogo. Jogou bem na Colômbia e decidiu o jogo com aquela jogada que virou pênalti que o Hulk converteu. Restante do time a gente já tá acostumado. Arana consolidado de volta, Alonso com Lianco como dupla de zaga. O Everson volta ao time, Delfim que pegou lá na Bahia, lembra? Volta ao time no Brasileiro, já tinha jogado no meio de semana. Igor, Rony, Scarpa e Hulk. Vamos ver se a lei do ex vale, né? Porque tem Rony e Scarpa na frente, 2 ex-Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito desse jogo de logo mais. E a preocupação, o que mais foi falado durante esse final de semana, é se Dudu vai jogar ou não. Então, a gente não tem ainda informação concreta para cravar para vocês, mas o Galo tentando sim o efeito suspensivo, tá? Infelizmente, o Galo vai ser prejudicado por uma coisa que o Dudu fez antes de estar aqui no Galo. Enfim, caráter do jogador, para mim, um ato falho, deu mole, caiu na provocação da Leila. Enfim, vamos para essa escalação. Tem o Dudu, entraria o Igor Gomes, que entrou muito bem contra o Bucaramanga. Então, a gente tem ainda uma expectativa, mesmo sem o Dudu, de ter um bom jogo, um bom futebol e o Galo conseguir uma vitória lá no Allianz. A gente sabe que o Palmeiras é um dos piores mandantes. Então, o Palmeiras hoje não amedronta ninguém dentro de casa. Então, a gente vai estar lá no campo deles, mas quem está com mais responsabilidade é eles próprios. Então o Palmeiras vai pressionado e o Galo precisa tirar vantagem disso. Pegar o Palmeiras pressionado, partir para cima, tá? Na verdade, o Palmeiras, ele quando precisa propor o jogo, não consegue. Então, se o Galo for da maneira reativa, igual fez contra o Bucaramanga no segundo tempo, Palmeiras tende a se enrolar. Bom, o que o Cuca vai fazer ou não, a gente não sabe, só que a gente sabe que o Cuca é estrategista. Então a gente acredita que o Cuca vai tirar um coelho dessa cartola e coloque o Galo para jogar bem, disputando esses 3 pontos na casa do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras em casa não vive um bom momento, o Galo gatinhando aí para voltar nas vitórias no Brasileiro. Então a gente acredita que sim, pode dar tudo certo, a gente pode trazer 3 pontos de São Paulo. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? O que você concorda, o que você discorda, se você mudaria alguma coisa nessa escalação, deixa aí nos comentários, participa com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. E fica aqui, cara, fica aqui o dia inteiro procurando notícias do nosso Galão da Massa para trazer em primeira mão aqui para a nossa massa atleticana. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.